Um ano depois da invasão dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, uma pesquisa de opinião feita pela Atlas Intel mostrou que menos de 20% dos entrevistados acreditam na tese de tentativa de golpe de Estado. O levantamento ainda aponta que aproximadamente 16% acreditam que não houve risco para a democracia. A pesquisa também perguntou se Lula venceu de fato a eleição. Apesar de cerca de 57% dos participantes confiarem na lisura dos resultados, chamou a atenção o expressivo número de entrevistados que não acredita que Lula tenha obtido mais votos que Jair Bolsonaro, 38,2%. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda nessa terça-feira, dia 9 de janeiro. Quero te ouvir em relação a essa pesquisa aí da Atlas Intel, que foi divulgada, né? Segundo essa pesquisa, menos de 20% dos entrevistados, então acham que 8 de janeiro foi um evento, foi um ato para dar um golpe de Estado. Esse número mostra, né, Ana, que o discurso que foi encampado aí pelo consórcio Poder Judiciário e Executivo não colou, pelo menos com boa parte da população brasileira, né? Boa noite, Ana. A população brasileira acordou, né, Paula? Por isso que é preciso censurar as redes sociais, porque agora a população brasileira se acha que tem as ferramentas suficientes para tomar as suas decisões, para ler tudo o que tem que ler e tomar as suas próprias decisões, sem ter o Estado dizendo para cada cidadão o que cada cidadão tem que pensar. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Boa noite, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. De novo, né? E olha que a menos de 20% que discordam da tese lulista, né, de tentativa de golpe, ainda é um número elevado. Mesmo assim, é pouco comparado com o que o consórcio empurra todos os dias para o brasileiro, de que foi golpe, foi golpe, foi golpe. Uma narrativa que não para em pé, porque até ex-ministros lulistas, como Aldo Rebelo, que nós falamos aqui ontem, e atuais ministros, como o atual ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, já só os dois desbancam toda essa falácia, essa narrativa mesmo, né? Como Lula disse para o Maduro, tem que trocar a narrativa. Então, dois membros da entourage petista, digamos assim, já colocaram por terra. Não tem golpe do algodão doce, golpe num domingo. Somos um disco arranhado aqui, porque ninguém mais fala nisso na imprensa, absolutamente ninguém. Não teve golpe, não teve aparato bélico, não teve líder, não teve uma invasão daquelas para tomar o poder num domingo. Quem vai dar golpe num domingo com o Senado vazio, o Congresso vazio? O ministro Alexandre de Moraes, que acho que é o nome que mais empurra essa tese fajuta de golpe, nem no Brasil estava em Paris. Mas agora, né, encontraram um super, ultra, mega plano para assassinar Alexandre de Moraes, sendo que nem no Brasil ele estava. Paula, é isso. Não adiantam, essa gente não adianta empurrar a narrativa de golpe, de que Bolsonaro é genocida, fascista, nazista. Isso tudo que a gente está cansado de ouvir, porque hoje o brasileiro toma as suas decisões com aquilo que eles recebem. O brasileiro toma suas decisões. Eu vou decidir o que é fake news, o que não é. Eu vou decidir se vou tomar a vacina ou não, se vou fazer um tratamento ou não, se isso aqui foi golpe ou não. E esse poder de decisão na mão de cada cidadão é, de fato, o que assombra as mentes dos moradores das Torres de Marfim. Silvio Navarro, muito boa noite. Nessa pesquisa, nesse levantamento que foi feito aí pela Atlas Intel, foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 7 e 8 de janeiro de 2024. Quero trazer um outro destaque aqui: 80% dos entrevistados apoiam a democracia como sistema político para governar o Brasil. Silvio, boa noite. Pode ter certeza que eles apoiam a democracia plena, não relativa. Boa noite, Paula, querida Ana, meu amigo Piotto, meu irmão Augusto. Boa noite para quem nos acompanha. O
brasileiro já entendeu, o brasileiro sabe. Depois de um ano, ele tem certeza. Nunca houve golpe. Nunca houve uma tentativa de golpe de Estado. Houve tumulto, houve baderna, quebradeira, para usar o português mais coloquial. Isso está dito. Isso está dito cada vez mais por autoridades. O ministro da Defesa, ele tem interlocução direta com o comando das tropas, com as Forças Armadas, o ministro José Múcio Monteiro, com outro ex-ministro, Aldo Rebelo, já tratamos disso aqui ontem, que passou por uma pasta tão importante quanto essa. Por personagens que já orbitaram no campo governista do lulismo, do governo Dilma Rousseff. Vou citar um exemplo, Ciro Gomes, por exemplo, um político que disputou várias eleições e que participou de governos do PSDB, governos do PT, foi ministro do Lula. Por exemplo, Ciro Gomes. Posso citar vários outros políticos que nem passam perto de poder ser chamado de bolsonarista, muito menos da franja da extrema-direita, muito menos. E aí, tem toda essa gama de brasileiros que há um ano assiste uma tentativa do ministro Alexandre de Moraes, evidentemente respaldada pelo seu consórcio, que os demais ministros do Supremo e aí o presidente Lula, claro, porque eles formam uma sociedade de governança e respaldada pelo presidente da República, que tem todo o interesse que essa fantasia do golpe perdure por mais e mais tempo. 23 fases da Operação Lesa Pátria. Quem comandou aqueles ataques? Até agora não temos a resposta. Quem foi o autor do tal plano para enforcar em praça pública o ministro Alexandre de Moraes, que não está preso? Deveria estar preso imediatamente, identificado. O Brasil deveria saber o nome de uma pessoa que passou pela cabeça dele matar o ministro Alexandre de Moraes. E ele deve responder, por isso é um crime de segurança nacional. Mas não há nenhuma prova colocada até agora. Pessoas que permanecem na Papuda e na Colmeia. 65 pessoas estão presas sem julgamento. Centenas estão com tornozeleira eletrônica. Isso é uma narrativa que, de alguma forma, faz parte de um projeto de poder. É uma forma de manter o controle. Não à toa ela avança agora, em 2024, numa segunda tentativa de aprovar um projeto de censura, de mordaça, de calar as redes sociais. Porque todos esses 80% que não consideram golpe, certamente eles querem a praça pública. E a praça também é, no mundo de hoje, à luz do hoje, as redes sociais. A liberdade, onde se pode exercer a liberdade. E esses que estão no poder não querem que nas redes sociais, por exemplo, as pessoas digam não houve golpe. O Brasil, eu vou insistir, nós somos repetitivos, porque talvez hoje na imprensa somos vozes minoritárias. Não com quem está aí do outro lado da tela, aí eu tenho certeza que somos maioritários. Mas sim com jornalistas que bajulam, que adulam esse consórcio de poder. E finalizo, Paula. Há um ponto aqui, e nós vamos insistir, as pessoas precisam ser punidas pela baderna, ponto. Não precisam inventar crimes. No nosso Código de Processo Penal, infrações à Constituição, não precisa inventar crime para essas pessoas. Já existe tipificação, chama-se tumulto, depredação, invasão de prédio público, ponto. Por que o Brasil não pode andar para frente, sair desse 8 de janeiro? Por que um ano depois do 8 de janeiro a gente tem que voltar para a narrativa inicial e não seguir adiante para um país melhor, para um país que funcione, um país que tem uma praça dos três poderes, onde os poderes, cada um, são independentes, harmônicos e se respeitam? De onde é que está partindo o autoritarismo? De onde é que está partindo o discurso de que não haverá apaziguamento? Adalberto Piotto, muito boa noite. Ontem falamos muito aqui a respeito do evento que ocorreu em Brasília, que foi chamado aí de Democracia Inabalada. Fizemos uma cobertura especial sobre esse evento e ouvimos muito a palavra golpe, golpismo, golpista. Inclusive ouvimos o termo aprendizes de terroristas, foi dita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. E agora nós trazemos aqui uma pesquisa que mostra que boa parte dos brasileiros discorda dessa tese do golpe. Paula, boa noite. Silvio, querido, boa noite. Augusto, meu vizinho e companheiro aqui. Ana Paula, a todos vocês que nos acompanham. A tese do golpe
que insiste tanto o governo Lula e também parte do Supremo Tribunal Federal subestima a inteligência dos brasileiros, subestima a capacidade de interpretação dos brasileiros e comete um erro grave, crasso, justamente aí. Vamos lá, sejamos justos conosco, com todos nós, os brasileiros. Nós estamos aprendendo sobre o que é democracia desde o final dos anos 70, no início da redemocratização. Esse país teve os anos 80 extremamente turbulentos. Tivemos uma Constituição nos anos 80, a volta do voto direto, manifestações que antecederam. Tivemos depois a tentativa de melhorar e conseguimos também a estabilidade da moeda. Tudo isso foi visto e revisto pelos brasileiros. Aí aparece um governo que tem um histórico de corrupção gigantesco, um histórico de ligação agora, neste momento, a gente está vendo aí, de se juntar ao Supremo Tribunal Federal num consórcio contra o Congresso Nacional. Vou dar um exemplo prático do que eu estou dizendo aqui. Há uma notícia, inclusive, que se essa medida provisória da reoneração, que o governo voltou, embora o Congresso já tenha derrubado os vetos do presidente, é que se por acaso isso não passar no Congresso, vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ou é uma afronta ao Congresso Nacional. Onde você acha que os brasileiros iriam cair nessa história? Não tem como, porque é orgânico o aprendizado que o brasileiro teve durante todas essas décadas. Não é de graça. Não raros brasileiros gostam de se subestimar ou de criticar uns aos outros. É um erro, porque problemas existem em todas as sociedades do mundo. Eu posso lhes dizer que dedico boa parte da minha vida a entender o pensamento brasileiro. E posso lhes dizer claramente, aprendemos muito durante essas décadas. Essa é a razão pela qual 80% simplesmente, com todas as imagens que vimos, mas também com todo esse ano em que o governo não entrega imagens que poderiam revelar o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, aliás, a mando de quem, como aquilo tudo se deu. Viu, obviamente, todo o processo da CPI ser sabotado pelos governistas, sendo que CPI é uma ferramenta da oposição. Bom, viu tudo isso acontecer, inclusive um general, comandante do GSI, amigo do presidente Lula, nas imagens aparecendo, e até agora nada aconteceu com esse sujeito. Aconteceu com o governador de Brasília, com o secretário de Segurança de Brasília, com milhares, centenas de brasileiros, mais de 1.000 brasileiros que foram presos, e com pessoas que estavam ali envolvidas, nada aconteceu. Os brasileiros sabem interpretar textos, sabem interpretar imagens, sabem ler, escrever e sabem o que aconteceu. E sabem o que é democracia, sabem o que é golpe, sabem o que é terrorismo, sabem o que é tudo isso. Sabem até muito melhor do que essas autoridades todas o que foi o fascismo e o nazismo. Portanto, rejeitam esse tipo de discussão. Esse uso de termos completamente desconexos à realidade brasileira para tentar amplificar alguma coisa. Por isso que 80% disseram não à tese do golpe. Se você olhar, nem os correligionários do presidente Lula, em tese, que votaram nele na última eleição, concordam com essa tese. Porque os brasileiros, nessa hora, não abrem mão da independência de pensar por si próprios. Essa é a razão pela qual, vou só me juntar a Ana e Silvio aqui, que o governo está desesperado na busca de controlar as redes sociais. Porque controlar veículo de comunicação, convenhamos, não precisa. Ou os veículos já estão dóceis, como a gente sabe, ou simplesmente as pessoas não dão importância ao que eles dizem. Então, onde é que está a independência, a liberdade de expressão acontecendo? Nas redes sociais. Daí o governo, bom, já que 80% não concorda, vamos controlar as redes para que eles não possam dizer que eles discordam do que nós estamos dizendo. A ditadura ainda teórica, quer dizer, em boa parte prática, pelo que a gente está vendo, levou um duro golpe ontem e levou um golpe da população brasileira nessa pesquisa. 80% disseram não. A tese estapafúrdia, mentirosa, fantasiosa, absurda do golpe, que não existiu. Óbvio, todo mundo viu. Augusto Nunes, muito boa noite. Nós estamos há um ano, rebatendo essa tese do golpe e agora 80% da população brasileira também parece não concordar com isso. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu vizinho, Piotr, Silvio, meu irmão. Paula, minha grande parceira, boa noite a você que nos acompanha. Os investigadores chefiados pelo ministro Alexandre de Moraes tiveram um ano para provar aí como é que se montou o golpe com minuta. Né? Tem lá a minuta, quem faz o quê. Esse golpe é coisa séria. Eu vou repetir aqui. Todo golpe de Estado exige uma conspiração.
você tem de fazer reuniões, são encontros clandestinos. Você decide se o Congresso será fechado ou não, o que se fará com o próprio Supremo, quem é que vai assumir tal e tal ministério. Então, o brasileiro, ele já mostra aí que vai conhecendo o passado. Eu fiz aí o que eu não gosto de chamar de curso, um resgate da história do Brasil para isso, para mostrar o que aconteceu de fato e escapar aí dessas versões mentirosas. Nós tivemos, por exemplo, um golpe de Estado que em 1889 foi derrubada a monarquia e se implantou, foi proclamada a República. Então mudou tudo, né? E veio uma Constituição nova, sempre vem, que demorou 2 anos, no caso, 1891, foi a nova Constituição ficou pronta. Até lá houve um governo provisório, então sabia-se, na cabeça dos conspiradores, o povo ali tinha uma participação muito baixa, que quem seria o presidente era o Marechal Deodoro, ele foi o chefe do golpe. Você não pratica golpe nenhum sem um apoio militar, mas com a definição de quem vai ser o quê. Né? O presidente, em 64, quando houve um golpe de Estado, isso aí não é nenhuma ofensa, é uma constatação. Seria o chefe do Estado-Maior, do Exército, o general Castelo Branco, Marechal, que chefiou a conspiração que durou meses. Você tinha reuniões com governadores, tal. O outro lado, que apoiava o governo Jango, também tentava, que seria, no caso, um autogolpe. Queriam o poder total, por algum tempo, pelo menos. Aí está claro. Não houve uma coisa parecida, né, um autogolpe, quando implantaram o Estado Novo. Aí tudo bem, 37. E ponto. O PT chama de golpe o afastamento constitucional da Dilma Rousseff. Então, golpe é quando o PT perde. Sim. Né? Quando ganha, tudo é democrático. Não tem nada de golpe, nada de irregular. Agora, o povo não é bobo. O povo sabe distinguir isso aí. Golpe ocorre, por exemplo, na Venezuela. Ali que é um golpe. Você, às vezes, assume como presidente constitucional e transforma aquilo em outra coisa. Isso é golpe. Isso é golpe, até com a permanência da pessoa. Mas eles aproveitam a desinformação, que felizmente está caindo, né, verticalmente, de parte da população para vender como golpe o que não existiu. Em 1 ano de investigação, o Alexandre de Moraes conseguiu descobrir só recentemente um enforcamento sem provas. Quem é que iria enforcá-lo? Então, tem 3 hipóteses. Trataremos disso depois, ainda hoje, né? Mas isso aí é uma piada. Não, vai enforcar. E aí não diz quem. Isso deve ter exigido reuniões. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? O que aconteceria no dia 9 de janeiro? Não tem lá a minuta? Deve ter essa previsão. Depois da depredação, o que aconteceria? O Bolsonaro viria do quê? De barquinho? Lá de Miami? Ele estava fora. O que eles acham que é o líder, tal, não estava aqui. Isso. Quem ia assumir o quê? Que ministério assumiria? Quem seria o principal chefe militar? Ninguém sabe. Agora, 1 ano de investigação é insuficiente. Então, essa história de golpe, o brasileiro não é bobo. O que houve foi uma depredação, poderia ser apurada rapidamente, com uma punição constitucional e legal aplicada aos que realmente cometeram delitos, que são poucos, e parar com essa história que vai ser, mas olha, é enterrada em cova rasa pela história. Que golpe! Sabe, isso é uma piada. Eles sabem, se você consultar particularmente
os que ontem celebraram a derrota do golpe, eles próprios dirão o que já dizem pessoas insuspeitas, aí no caso, como o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Que golpe? O próprio ministro da Defesa agora não tem golpe, golpe sem chefe, golpe sem apoio das Forças Armadas, sem saber o que se fazer, o que se faria com o Supremo. Tá? Então essa tese não resiste a um exame superficial feito por um estagiário, tá, formado em História, aí no curso secundário, tá, aprovado em História. Não houve golpe nenhum, eles estão tentando agora transformar em defesa, um gesto extremo em defesa duro, em defesa da democracia, o que vai se transformando na maior ameaça à sobrevivência da democracia brasileira.